Uma dúvida que muitas pessoas têm é quanto rende as caixinhas do Nubank. A rentabilidade é boa? É baixa? Será que vale a pena aplicar o dinheiro nas caixinhas do Nubank ou na própria Nuconta em si? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta de quanto rende as caixinhas do Nubank e vou trazer aqui para vocês se vale a pena ou não deixar o seu dinheiro guardado nessas caixinhas para fazer eles renderem todos os dias. Então, se você quer aprender mais sobre essas caixinhas do Nubank e quer saber quanto elas rendem efetivamente, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, indo direto ao assunto, eu tô aqui no meu aplicativo do Nubank para mostrar para vocês quanto rende efetivamente as caixinhas do Nubank. Aqui, como eu sempre falo, a gente tem várias funções diferentes, Pix, cartão de crédito sem anuidade e várias coisas, shopping até mesmo e muitas outras coisas mesmo. Mas o foco do vídeo de hoje, como eu falei, são as caixinhas do Nubank. E a gente pode acessar essas caixinhas do Nubank clicando aqui embaixo no símbolo de cifrão. Aqui nessa aba, a gente vai conseguir acompanhar o nosso investimento nas caixinhas, em outros investimentos como ações, fundos imobiliários, ETFs e outras coisas. Cripto, a gente também tem seguros de vida e seguro celular. Mas o foco do vídeo de hoje é a rentabilidade das caixinhas, então para verificar essa rentabilidade, a gente clica aqui nas caixinhas em questão. Depois disso, aqui nessa tela, a gente vai ter todas as caixinhas que a gente tem aplicado dinheiro. Aqui no caso eu só tenho na reserva de emergência, mas você pode ter em outras dependendo dos seus objetivos. Então, para verificar a rentabilidade das caixinhas, a gente pode clicar aqui numa caixinha qualquer que você tiver aí. Eu vou clicar aqui na minha reserva de emergência. E aqui a gente vai ter o valor total que a gente tem na caixinha e o rendimento total que a gente obteve nesse período. Para verificar a rentabilidade em questão, que é o que eu vou falar hoje para vocês, a gente clica aqui em rendimento. Aqui a gente vai ter mais algumas outras informações mais detalhadas sobre o rendimento em questão, a lista de depósitos e a gente também tem aqui sobre o RDB. E é exatamente aqui nesse sobre o RDB que a gente vai verificar a rentabilidade das caixinhas. Então eu vou clicar aqui em sobre o RDB e aqui a gente vai ter mais algumas informações sobre o RDB que a gente está investindo. Aqui a gente pode verificar que a gente consegue investir com R$1 apenas, o resgate é imediato. E aqui embaixo que está a rentabilidade das caixinhas em questão, que no caso é 100% do CDI, como a gente pode ver ali. Mas Luiz, que raios é 100% do CDI? O que isso significa? Quanto eu vou receber efetivamente? Bom, resumidamente, o CDI nada mais é do que a taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si. Isso porque CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, transações entre bancos. Em outras palavras, essa aqui é basicamente a taxa de juros que o banco utiliza para emprestar dinheiro para outros bancos, ou seja, é a taxa básica de juros da economia. Isso porque o CDI, ele segue a taxa Selic basicamente. A taxa Selic sim é a nossa taxa básica de juros. Então, como a Selic está rendendo 3,75% atualmente, o CDI segue próximo disso, já que não é exatamente igual, não é exatamente a mesma coisa, mas é muito próximo da taxa Selic, que no caso o CDI está rendendo hoje 13,65% ao ano. Ou seja, isso quer dizer que a sua caixinha atualmente rende 100% do CDI, ou seja, 13,65% ao ano é a rentabilidade das caixinhas atualmente. E eu digo atualmente porque essa rentabilidade pode mudar ao longo do tempo, já que ela segue a taxa Selic, e a taxa Selic é modificada pelo próprio Banco Central. Então, a taxa Selic pode variar e o CDI vai variar junto. Atualmente, ele rende esse valor que eu falei, 13,65% ao ano, mas ele pode tanto aumentar quanto diminuir, dependendo do que o Banco Central estipula. Então, para quem vem me perguntar nos comentários quanto rende o CDI, quanto eu vou receber investindo nas caixinhas, não tem como ter certeza de quanto você vai receber futuramente, porque esse valor vai depender da taxa Selic no período que você está investindo. Então, hoje ela rende uma coisa, mas amanhã ela pode render outra, dependendo do que o Banco Central estipular. Então, não adianta perguntar quanto está rendendo, quanto eu vou receber, porque não tem como dar esses valores exatos, já que essa taxa muda constantemente. Tá, Luiz, eu já entendi que essa taxa muda. Então, atualmente, ela rende 13,65% ao ano. E o que isso significa exatamente? Bom, isso significa que 13,65% do que você investir vai voltar para você através de rendimentos. Então, se você investisse R$100, você teria aproximadamente R$13,65 de retorno através de rendimentos ao longo do ano todo. Lembrando, é claro, que essa rentabilidade vai aumentando conforme o seu rendimento e o valor investido vai aumentando também. Então, quanto mais você investir, mais você recebe, e quanto mais rendimento você obtiver, mais você recebe também. Mas tem uma questão muito importante que muitas pessoas não entendem também na hora de verificar os seus rendimentos.
Esse 13,65% ao ano, ele não é isento de imposto de renda. Você tem que pagar imposto sobre esse rendimento. E o imposto que a gente vai pagar, a gente pode conferir aqui embaixo em detalhes impostos. Aqui a gente pode verificar que a gente tem imposto de renda nessa aplicação e também tem IOF dependendo do período que você investe. O IOF é somente nos primeiros 30 dias, a gente pode verificar as alíquotas aqui ao longo do tempo. E o imposto de renda você vai pagar não importa o período. É claro que dependendo do tempo que você deixa o seu dinheiro, ele vai ter menos imposto de renda. Então aqui, por exemplo, até 180 dias você paga 22,5% de imposto de renda. Acima de 720 dias você paga 15% de imposto de renda. Então quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga. E você tem que pensar nisso aqui quando você for verificar os seus rendimentos em questão. Então, levando em consideração que você deixou mais de 30 dias e que você resgatou antes de 180 dias, você vai ter um imposto de renda de 22,5% sobre o seu rendimento. Então, se você for parar para calcular com base no máximo que você vai pagar de imposto de renda, você vai ter uma rentabilidade líquida de aproximadamente 10,5% ao ano. E isso, para você que não entende muito, é uma rentabilidade extremamente alta, com muita segurança, já que a Selic e o CDI são a nossa taxa básica de juros e eles são a base da nossa economia. Eles são basicamente as taxas mínimas que você vai encontrar por aí e por isso são muito seguros para se receber também. Agora, respondendo em questão se vale a pena investir nas caixinhas do Nubank ou não, com base nesse quanto rende as caixinhas. A gente viu que as caixinhas rendem 10,5% ao ano líquido de imposto de renda. Mas será que esse rendimento vale a pena? Bom, só em termos de comparação, a gente pode comparar ele com a poupança, que é o investimento mais popular do Brasil. A poupança, no caso, ela é isenta de imposto de renda, então você não paga imposto, e ela tem uma rentabilidade de 6,3% ao ano atualmente, lembrando que a poupança também tem alterações constantes na sua rentabilidade, dependendo da taxa Selic. Então, atualmente, a poupança está rendendo 6,3% ao ano, e isso significa que a poupança rende 4% a menos do que as caixinhas do Nubank ao ano. Ou seja, você tem 4% a mais de rendimento investindo nas caixinhas do que deixando seu dinheiro na poupança. E para você que não entende muito, a rentabilidade da poupança pode até parecer alta, mas não é bem assim. Isso porque hoje em dia a gente tem algo chamado inflação. A inflação nada mais é do que o aumento da oferta monetária e, consequentemente, o aumento do preço dos produtos que você utiliza no seu dia a dia. Então a inflação ela é calculada pelo governo todos os meses, todos os anos, e dessa forma a gente pode verificar quanto o nosso dinheiro desvalorizou ao longo do tempo. E só para termos de comparação, a inflação desde o começo do ano foi de aproximadamente 4,6%. Ou seja, se você deixar seu dinheiro na poupança, o seu dinheiro ia render 6,3%, mas ele ia ser corroído 4,6%. Você teria menos de 2% de rentabilidade real nos seus investimentos. Já investindo nas caixinhas do Nubank ou na Nuconta, você teria uma rentabilidade real de aproximadamente 6% ao ano. Ou seja, é muito mais vantajoso você investir nas caixinhas do Nubank do que numa poupança, por exemplo. E essa é a rentabilidade do Nubank que eu gostaria de trazer para vocês.